Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos dar continuidade ao projeto do bebezinho agora com as roupas, ok? Então vamos lá. Bem, aqui é a fralda do bebezinho. Deixa eu ajustar um pouquinho melhor o foco. Pronto, acho que assim tá melhor. Olha, aqui é a fralda. O que vocês vão receber? Vocês vão receber o molde. Vai estar assim no papel. Aí vocês vão riscar numa folha inteira. Vai ficar inteiro assim, tá? Sentido do fio na vertical. Tem uma abertura aqui na parte das costas. Eu escolhi um tecido de algodão, tá? Ele tem um pouco de elasticidade. Eu não sei o nome desse tecido. Ele tem umas ruguinhas pelo lado do avesso. E do direito ele é um pouquinho mais enrugadinho, ó. Tá vendo? Ele tem uns desenhozinhos. Eu achei muito bonitinho. Aí eu utilizei esse tecido. Também foi um retalho que eu ganhei. Quando eu ganho retalho assim, é difícil saber o nome depois do tecido. Inclusive, até tem pessoas no canal que, muito obrigada, me ajudam depois dizendo: esse tecido é tal tecido. Facilita. Então, se vocês tiverem dúvida, dá uma olhadinha nos comentários depois, que vai ter alguém que vai saber o nome do tecido, ok? Ele parece uma musselina, mas não é musseline, porque musseline ele é um pouquinho mais fino que isso. Eu não sei que tecido é. Bom, vamos lá. Então, o que eu faço? Eu posiciono o fio do tecido, né, o fio do molde no fio do tecido, que é no sentido da vertical, que é o da orelha do tecido, que já foi explicado antes. Então, a elasticidade vai para a horizontal, para os lados. Vou lá no meu tecido, risco com a caneta fantasminha, deixo a abertura aqui, risco com a caneta fantasminha ao redor todo. Alfineto isso aqui, vou lá na minha máquina, comprimento do ponto número 2, retrocesso no começo, costuro toda a borda, termino, retrocesso no final, deixo a abertura. Tecido duplo, obviamente, tecido duplo, desculpa, esqueci de falar. Tecido duplo, direito com direito. Vou riscar no avesso. Reserva, porque depois é só virar. Para a blusinha. Aqui, nossa, agora branco com branco ninguém enxerga nada. Só um minuto, pessoal. Deixa eu colocar aqui um outro papel. Pronto, agora fica mais fácil para vocês visualizarem. Olha, aqui eu optei por uma cambraia de algodão, 60 fios. Mas você pode usar um tricoline normal, aí o que você tiver de tecido. Optei pela cor branca. A elasticidade também está para as laterais, está no sentido horizontal. No sentido vertical não tem elasticidade. Então, o que você faz? Tecido duplo, direito com direito. Vai lá, pega o seu molde, ajusta o fio do molde direitinho com a trama do tecido. Vai lá, risca com a caneta fantasminha, deixa a abertura, alfineta isso tudo. Vai lá na máquina. Comprimento do ponto número 2. Retrocesso no início, vou acompanhando a linha do molde, faço toda a costura, retrocesso no final, deixo a abertura para desvirar. Então é super simples, isso aqui não vai ter dificuldade para ninguém, eu acredito. Estou fazendo pecinhas básicas, tá, pessoal? Pro sapatinho, que é tão grande o sapato, eu utilizei Microsoft e fiz o sapato simples. Eu vou virar pelo avesso para que vocês possam ver como é que ficou o trabalho, tá? Pelo avesso a gente vê a costura, né? Então, o que vocês vão receber lá? Vocês vão receber o molde do sapatinho. Eu optei pelo tom azul, porque a fraldinha ficou no tom azul. Então, vai lá no avesso. Eu usei Microsoft porque ele é um tecido que ele não exige muito acabamento e eu não queria fazer, nesse caso, um sapatinho forrado. Eu queria um sapatinho simples. Então, o que você vai fazer? Você vai receber o molde do sapato. Eu coloquei como peito do pé, mas isso aqui é o sapato inteiro, viu? O peito do pé fica aqui e aqui o calcanhar. Então, você vai lá, risca com a tua caneta fantasminha ao redor aqui todo. Faz essas marcações aqui, olha.
tá? Com a caneta fantasminha. Risca 2 vezes. Riscou uma, não precisa espelhar, não. Risca 2. Esse aqui não precisa espelhar. E não esquece de fazer essa marcação aqui, ó, que é o centro da frente. Porque o centro de trás já é a própria costura do calcanhar. Depois vai e risca a solinha do calçado. Dá uma distância, porque precisa deixar margem para a costura, viu, pessoal? Um detalhe, deixa eu explicar logo. Caso você vá fazer simples, como eu fiz aqui, na hora de cortar, aqui nessa região, você já vai cortar no risco. E aqui fora, você vai deixar margem de costura, ok? Então, repetindo, vou fazer o calçado simples, não vou fazer o calçado com forro, então não preciso deixar margem de costura nessa linha aqui. Agora, nas outras eu deixo margem de costura, ok? Se for fazer forro, precisa deixar a margem de costura aqui, porque você vai unir o forro à parte do calçado. Então, você vai ter que costurar aqui na linha. Agora, se você não for colocar forro, for fazer um calçado simples, como esse, já corta na linha do molde, na linha que você riscou aqui dentro, só aqui dentro. Para a solinha, também não tem margem de costura aqui, não deixei margem de costura. Vai riscar com a caneta fantasminha, deixa espaço, margem para costura. Marca o centro da ponta do pé, o centro do calcanhar. Fiz uma, espelho, faça a outra. Porque assim você vai ter o pé direito e o pé esquerdo, ok? Faz a mesma coisa, risca com a caneta fantasminha e faz as 2 marcações. Aí você vai lá, recorta, deixando as margens nos respectivos locais e vai montar seu sapatinho. Como é feito isso? Primeira etapa, vai juntar essa parte, vamos supor que isso aqui já seja tecido cortado. Vai unir aqui pelo centro, para passar uma costura de meio centímetro aqui, ó, no calcanhar. Comprimento do ponto número 2. Eu fiz a mão, porque eu achei mais rápido. Então, aqui, ó, tá? Passei uma costura de meio centímetro aqui atrás, unindo isso aqui, tá? Unindo essa parte aqui. Depois que eu fiz isso, eu venho e coloco a solinha do pé. O que eu vou fazer? Deixa eu observar aqui qual que é o lado, é esse. Esse aqui mesmo, ó. O que eu vou observar? Eu vou posicionar a linha do centro da frente, da solinha, com o centro da frente do sapatinho, tá? Então, aqui, ó, tem a marcação aqui do centro da frente e a marcação aqui do centro da solinha. Uno os dois com alfinete. Alfinete isso aqui, tá? Alfinete. Para o tecido não correr. O bom do Microsoft é que ele não desfia. E no calcanhar é muito fácil, porque aqui já vai ter a marquinha que eu deixei na sola, né? Que eu risquei no tecido. É só unir com o centro da costura aqui. O que a gente faz? Abre essa costura, para não ficar tão grosso. Então, a gente abre a costura. Aí, alfineta. E eu gosto de alfinetar as 2 pontas, porque o Microsoft é um pouquinho grosso. E ele tende a voltar, né? Então, alfineto isso aqui. Aí, depois eu alfineto toda essa lateral aqui. Toda essa lateralzinha, acompanhando as 2 linhas. Eu sobreponho a linha do calçado, da parte de cima do calçado, com a linha da palmilha, ou da sola. Passo uma costura, também fiz costura à mão aqui, tá? Usei linha azul, linha de costura azul, fio duplo, passei uma costurinha. Então, costurei todo ao redor aqui. Tiro os alfinetes. Aí, vai precisar refilar. Deixa bem refilado, deixa uns 3 ou 4 milímetros aqui, para não ficar muito grosso isso, tá? O que a gente vai fazer? Aqui já saiu a minha marcação, porque eu furei.
vem com um furador, esses furadores de couro, furador de tecido, naquelas marcações aqui, ó, que a gente fez, que marcou com a caneta fantasminha, você vai vir com o furador e vai fazer um furo que passe esse furador com folga aqui, tá? No tecido. Ao redor todo dessa borda do nosso calçadinho. Desvira. Olha, eu acho o Microsoft já tão fofo, e como ele vai ficar justo na perninha do bebê, eu achei desnecessário fazer acabamento. Só que com o forro fica mais bonitinho, tá? Quem quiser fazer, pode fazer. Aí você vai utilizar um fitilho, o mais fininho que você encontrar. Esse aqui tem 4 milímetros, eu acredito. Eu acho que sim, 4 milímetros. E uma agulha, dessas agulhas maiores que a gente usa para pelúcia, para boneca, que tenha a cabeça mais larga, porque ela vai precisar passar essa fita, a fita na cabeça vai estar dupla, e isso precisa passar lá no tecido. Então, a gente entra aqui na frente, tanto faz um lado quanto o outro, e vai passar a agulha por dentro desses buraquinhos que a gente fez com o furador. Olha, você tem um pouco de dificuldade de passar justamente porque a fita está dupla. Muitas vezes ela dobra. Mas passa, viu, pessoal? Passa porque eu já fiz e passou. Ó, passa. É que eu já selei a ponta. O ideal é selar essa ponta depois que você passou já o fio. Puxa um pouquinho. Deixa mais ou menos uns 4 dedos aqui, ó, de folga. Aí vem passando a agulha nos furinhos. O Microsoft não desfia. Se você estiver optando... Ó, saiu da agulha. Se você estiver optando pelo feltro, também não desfia, só que aí o feltro você precisa ter mais cuidado. Aí sim, o feltro eu oriento a fazer um forro, para que ele fique mais firme, porque ali não é tecido, né? É fibra compactada, corre o risco de romper na hora de você fazer isso aqui. Gente, tá saindo da agulha o tempo inteiro. Deixa eu segurar mais firme. Então, vai passando isso aqui até chegar lá na frente. Eu vou fazer isso e já eu volto com vocês. Pronto, passei. Aí agora a gente segura esse calçadinho aqui, enorme, e vamos igualar a quantidade de fita que sobra aqui na frente para poder fazer, colocar no pezinho do bebê e fazer um lacinho. Então, aqui o sapatinho já está pronto. É isso aqui. Agora, eu vou desvirar as peças, a blusinha, vou desvirar a blusinha e desvirar a fraldinha e já eu volto com vocês. Até já, pessoal. Pronto, pessoal, desvirado. Desvirei a fraldinha, a parte da frente, a parte das costas, a abertura tá aqui. Aí vai lá na máquina, comprimento do ponto número 2, pode usar até a linha na cor do tecido, no caso, usa a linha no tom azul. Empurra bem essas costuras, tá? Ó, abre bem as costuras, não deixa nenhuma costura dobrada. Deixa isso bem direitinho. Vai lá na máquina, comprimento do ponto número 2, ou se você quiser fazer também algum ponto fantasia, algum tipo de ponto decorativo, pode fazer também para fechar. Não precisa fechar isso com pontos invisíveis à mão, porque na hora que você passar a costura do arremate aqui, já vai fechar isso daqui, ok? Então, aqui, a fraldinha tá quase pronta, só falta fazer o acabamento. Para fazer a camisetinha, eu esqueci de avisar outra coisa para vocês. Vocês vão receber o molde da camiseta assim. Aí vocês vão fazer como eu fiz aqui. Faz o outro lado, espelha o outro lado e une. Então, tá assim? Eu vou riscar no meu tecido ou no meu papel para formar um único molde. Tá assim, faço todo o traçado, inclusive a linha do centro aqui. Aí é só virar meu molde direitinho, encaixando direitinho pela linha do centro. Viro para baixo aqui, ó. Aí pronto, eu crio o meu avental inteiro. A mesma coisa é feita com a fralda, ok? Eu acho que isso não seja difícil, por isso que às vezes eu esqueço de falar, porque é tão prático.
Bem, aqui tá a camisetinha pronta. Também a abertura aqui vai precisar fazer o acabamento à máquina passando uma costura, seja uma costura reta ou uma costura decorativa. Mesma coisa, abre bem essas costuras, deixam bem abertinhas, porque quanto mais abertinhas, melhor fica o teu trabalho, mais bonito fica o teu trabalho. Eu pretendo fazer uma pinturinha aqui, tá? Poderia ter feito isso antes de montar. Mesma coisa, quem quiser, por exemplo, fazer um bordado. Eu vou querer bordar minha peça aqui na frente. Vai lá, risca o teu tecido pelo avesso. Aí, antes de cortar, de tirar de lá da tua peça de pano, você pega um bastidor, ou que você tenha, que você costuma usar para bordar, vira isso do avesso, observa onde está a linha de marcação da caneta fantasminha e faz o bordado na parte que vai ser referente à frente da blusinha, certo? Faz isso, aí depois sim, você vira direito com direito, da parte da frente com direito do forro. Aí sim, você vai, costura, refila com a tesoura de picote. Se não tiver tesoura de picote, com a tesoura reta, depois faz uns piques ao redor para poder sentar essa costura. E aí você vai ter o bordado do lado do direito e o avesso perfeito, sem aparecer ponto nenhum. Mesma coisa eu faço com a pintura. Só que na pintura eu decidi fazer depois. Então aqui, ó, eu risquei um patinho aleatório, tá? Fiz qualquer risco. Eu quis um patinho, porque o patinho é amarelinho. E fiz um pedacinho de tecido, de papel que caiba aqui, ó. Como a cambraia é muito fina, eu posso riscar diretamente aqui. Olha, eu vejo o risco através do tecido, porque ela é muito fina. Dá pra gente enxergar, ó. A gente enxerga perfeitamente o risco. Então, não há necessidade de riscar na cambraia. O ideal é que você risque a lápis ou com uma caneta que você tenha certeza que em contato com a água ou com a tinta ela não vai borrar o tecido. Eu prefiro riscar lápis, eu uso 2B para fazer o traçado, ok? Então, nós vamos precisar de tinta para tecido no tom amarelo, estou usando amarelo melão, branco, siena natural, telha ou caramelo, preto. E depois, os matinhos, ou se você quiser colocar água, fica a teu critério, né? O que vai ter embaixo do patinho aqui. Aí a gente decide, aí eu digo qual é a cor que a gente vai usar. Primeira etapa, vamos cobrir o corpo do patinho. Gente, eu vou trabalhar direto com a tinta aqui, porque é um trabalho rápido, mas se você for demorar, faz aquele processo que eu tô acostumada a fazer, que eu já expliquei. Pôr na bandejinha, lenço umedecido. Então, aqui, ó. Pincel Condor, referência 484 e número 0, tá? Que é um pincel de pelo. Trabalha muito pequenininho aqui. Então, eu vou trabalhar com amarelo. Preencho. Segura com os dedos, porque pode correr. Se você tiver medo que isso aqui vá correr, alfineta o papel na parte externa do teu trabalho, aonde não vai ter pintura. Alfineta, papel ao tecido, fica um pouco mais difícil de trabalhar, porque o alfinete dá relevo. Como a cambraia é um tecido molinho, fininho, transparente e fácil da gente manusear, eu vejo que eu não vejo necessidade de alfinetar, mas se você tiver dificuldade, pode também fazer um pesponto, um alinhavo ao redor, prendendo papel ao tecido, fica a critério de cada um a maneira como pretende trabalhar isso aqui. Porque cada um tem uma maneira de trabalhar. Então, use aquela maneira que você acha mais fácil, a maneira que mais lhe convém. Cada um usa o seu método, a ferramenta que está mais acostumado. Então, aqui, preenchi o corpo. Depois que a gente passa a primeira demão de tinta, ela cola no papel, então fica mais fácil. E vou colocar um pouco do telha
de pegar no potinho um pouco do telha no biquinho. Pode ser o caramelo, laranja, tá? Preenche já. Deixa toda essa parte preenchida. Limpa no paninho. Fecha as tintas, porque o calor tá terrível esse ano. Tá uma coisa assim, assustadora. Com o siena, que é um tom um pouco mais escuro que o amarelo, poderia usar o laranja também. Eu vou dividir a asa aqui, ó, porque a asa está sobre o corpo, então ela faz sombra sobre o corpo. Ela projeta a sombra sobre o corpo, então fica um amarelo um pouco mais escuro. Então, caso você tenha também o amarelo cádmio aí, pode usar o cádmio no lugar. Ou fazer uma misturinha do próprio amarelo que você trabalhou com um pouquinho do telha, do caramelo, ou um pouquinho, uma isca mesmo de vermelho, para você conseguir dar um diferencial. Gente, deixa eu ver se eu dou um zoom para vocês enxergarem melhor. Eu acho que é melhor, né? Ah, com certeza. Deixa eu só colocar no ângulo que vocês possam ver. Então, aqui, ó, eu passei o siena e matizei no sentido do contorno, porque eu só quero que fique escuro aí. Aqui embaixo do biquinho, até começar a curvatura também. Limpo no tecido. Bato um pouquinho para escurecer essa parte do pescoço do patinho. Procura trabalhar enquanto a tinta tá úmida, tá? Senão é difícil de conseguir o matiz. Branco. Vamos iluminar um pouco. Eu fiz uma figura bem fácil, bem simples. Pincela no branco, coloca lá em cima, no topo da cabeça do patinho, que é onde ele vai receber mais luz. Então, o amarelo tende a ficar mais claro. Vocês vão receber o risco do patinho para quem quiser fazer. Tá? Quem quiser seguir essa sugestão, fazer esse tipo de roupa, vocês vão receber o risco. Junto com os moldes das roupas. Aqui, na asinha, a gente faz pincela e levanta o pincel, como se fossem peninhas. Pincela, levanta o pincel. Pega no cantinho do pincel e vê assim, olha. E faz esse movimento. Aqui não saiu a tinta. Pincela e levanta o pincel. Pincela, levanta o pincel. Já secou a base, porque se estivesse úmida, essa tinta correria. Pincela, levanta o pincel. Pincela, levanta o pincel. Agora, com resíduo, dá só um matiz bem de leve aqui. Para acomodar as tintas. O peito do patinho também tem um pouco mais de luz. Eu vou tentar bater, porque eu não vou conseguir matizar mais, porque a tinta já secou. Então, batendo, ela penetra na trama do tecido e a gente consegue um matiz, mesmo com ela estando um pouco mais seca. Precisa de um pouco de luz no bico do patinho. Então, eu ponho na parte de cima e matizo. Vou precisar de um pouco mais de branco. Deixa eu virar pra mim, pessoal, só um pouquinho, só pra ver como tá. Aqui. Precisa só de um pouquinho mais de branco, porque o canto aqui ainda ficou aparente um pouco do amarelo nesse canto da cabeça aqui, ó. Precisa ficar mais claro aí. Pronto. Pincel filete agora, preto. Vamos fazer o olho do patinho. Pincelo meu filete lá no preto. Vem aqui, eu ainda estou enxergando o risco, o local onde está o olho do patinho. Aqui.
faz um cílio. Tira o excesso lá no tecido. Puxa um pouco esse cílio para frente. Lá, aqui do outro lado, mais ou menos na direção do cílio oposto, faz um cíliozinho para dar a ideia que tá o olhinho do outro lado, tá? Com um pinguinho de branco, vamos dar luz para esse olho. Pinguinho só. Pincela lá no branco. Vem não no meio. Procura deixar um pouquinho mais do lado. Pronto. É um pouco, uma isca de branco. Agora vamos definir onde esse pato está. Se ele está sentado no mato, se ele está na lagoa, onde ele está. Como a roupa já tem bastante azul, eu vou optar por um capinzinho. Então, eu vou trabalhar com o verde oliva. Vou trabalhar com o marfim. Gente, tem que ser um trabalho rápido se o clima estiver muito seco. E com o incolor. Para poder fazer um trabalho mais rápido, eu vou pegar o pincel número 8 de cerda já trabalhado. Vou passar o clareador aqui, ó, porque o clareador vai me ajudar a manter essa superfície úmida até eu conseguir fazer esse capim, porque senão não vai dar. Põe umas 2 demãos de clareador, deixa uma demão generosa. Clareador ou incolor, cada um chama de um jeito, tá? O pincel vou colocar lá na água, deixa eu fechar o clareador por enquanto. Agora eu vou trabalhar com carga dupla no pincel. O que é carga dupla? Um lado eu pincelo o tom mais claro, que é o marfim, deixa eu pôr aqui perto, de uma posição que vocês possam ver sem chegar muito perto do tecido, aqui, ó. Um lado eu pincelo o marfim, viro o pincel, do outro lado eu pincelo o verde. Fica isso aqui, ó. Vou lá deixando o verde para baixo e puxando para o marfim, ó. Aí toda vez você faz a mesma coisa, onde está o marfim, você pincela o marfim. E vou criando os capinzinhos, virando o pincel de lado. Nossa, agora minha mão vai ficar na frente, peraí. Ó. O clareador vai ajudar muito a correr essa tinta aqui. Mas o trabalho precisa ser rápido, porque senão ele vai secar também. Tinta do mesmo jeito, só é incolor. Agora aqui eu dou umas batidinhas bem de leve, só para preencher mesmo o espaço, como se fosse uma graminha. Para o pato não ficar à toa aí, né? Ó, evita deixar isso aqui interminado, bata até que isso suma no tecido. Fica mais delicado, lembra a pintura porcelanizada, um trabalho mais sutil. Pronto, o nosso detalhe para a roupa do bebezinho está pronto. Não há necessidade de contornar o trabalho, eu não gosto de contorno. Quem quiser contornar, fique à vontade. Usa o pincel filete, o tom que você desejar e contorna o seu trabalho aí. Eu prefiro deixar sem contorno, tá? Então aí, fica um detalhezinho bonitinho para a roupinha do nosso bebê. Ah, outra coisa, para poder separar a cabecinha do pescoço, pode passar uma linha só em branco mesmo. Aqui, olha, passa uma linhazinha aqui. E aí você separa a cabeça do resto do corpinho. Matiza com o teu pincelzinho de pelo, para não ficar só essa linha aí.
Você dá um pouquinho mais de volume para a cabeça e fica mais interessante para o trabalho. Pronto, pessoal. É isso aqui. Um trabalho rápido e que dá um diferencial para a tua peça. Agora a gente vai lá na máquina rebater essas costuras. Até mais, daqui a pouquinho eu volto. A gente se vê. Pronto, pessoal, enxovalzinho feito. Só tô com um pezinho do sapato que o outro já tá no bebê, tá? Então aqui, ó, eu fiz a blusinha, passei um ponto decorativo aqui embaixo, na bainha, ó, um festonê. Escolhi lá o festonê na máquina e ao redor, depois passei só um ponto reto, comprimento do ponto número 2, porque aqui tem muita curva pra gente trabalhar com festonê na área toda. Então, só ficou na barra. Na fraldinha também passei o festonê nas duas partes, na da frente e na das costas. E no resto também o ponto reto, comprimento número 2. Sapatinho pronto, vamos vestir o nosso bebezinho. Então, vamos lá. Já tá com o sapatinho. Então, põe a parte da frente, que é essa parte mais arredondada, tá? É a parte da frente da fraldinha. Ela fica tão justinha, nem parece uma fraldinha. Fica bem delicada. Pode fazer de... Quem quiser fazer também pode fazer ela de malha, fica bom. Mas se você for fazer na malha, corta no risco, não deixa sobra de tecido. Olha, aí aqui você pode vir ou com velcro, ou com aqueles alfinetes de pressão. Alfinetes, ai meu Deus do céu, colchetes de pressão. Desculpa, pessoal, é que eu tô pensando no alfinete aqui. Vem com colchete de pressão e coloca aqui, para fazer o acabamento. Ou com velcro. Eu vou alfinetar só, para que vocês vejam como fica ele vestidinho. Então, aqui já tá com a fraldinha. Agora, a blusinha. A gente vai trançar essa parte aqui de trás. Então, nas costas, ó, a gente transpassa isso aqui. Faz um transpasse nas costas. Deixa eu passar o bracinho aqui embaixo. Pronto. Ó, transpassa as costas. Vem aqui na frente. Posiciona a alcinha lá em cima. Traz a de trás para frente. E também vai marcar o local onde você vai colocar o colchete. Isso você pode vir com o próprio alfinete, marcar aqui, e depois marca com a caneta fantasminha aonde você precisa prender o colchete de pressão. Também, se quiser colocar velcro, fique à vontade para usar o velcro também. Corta um pedacinho pequeno de velcro e usa o velcro. O alfinete, eu tô com o alfinete na cabeça, gente, desculpa. É que o colchete de pressão, ele é... Nossa, que alfinete com ponta robusta. O colchete de pressão, ele é mais... Nossa, não vai entrar. Deixa eu pausar e pegar outro. Às vezes acontece das agulhas e os alfinetes a gente usar demais, eles acabarem ficando com as pontas robustas. Aí não tem como, né, trabalhar. Olha só, que belezinha que fica a roupinha. Tá vendo? Frente, costas. Fica bem delicado. Dá pra fazer pra menina e pra menina. E o sapatinho já passada, o fitilho, é só vestir o pezinho do bebê. O outro já tinha colocado. Aí pela sola vocês vão ver qual que é o direito e qual que é o esquerdo. Por quê? Ela vai ficar com a parte do dedão mais acentuada. Aqui fica mais alto e do lado onde ficam os dedos menores fica mais baixo. Então, vocês vão saber automaticamente qual é o direito e qual é o esquerdo, só de olhar, tá? Veste no pezinho do bebê, prende e faz um lacinho. Aqui. Eu esqueci de dizer a medida, gente, de fitilho que eu coloquei aqui. Coloquei 35 centímetros de fitilho aqui. Eu achei que foi o suficiente para esse sapatinho, tá? Então, pronto. Aqui está a proposta do nosso bebezinho com roupas de verão. Tá muito calor aqui.
Mas você pode criar a roupa que você quiser, macacões, pode fazer calças, pode fazer bermudas, né, blusinha de manga comprida, toquinha de crochê, toquinha de tricô, toquinha de malha, macacões de crochê, de tricô, casaquinhos de tricô, de crochê. Então, fica a critério de vocês, tá? Criatividade eu sei que não falta por aí. Então, pessoal, aqui tá a propósito do bebezinho, né, terminado. Espero que vocês tenham apreciado esse projeto e que façam aí os bebezinhos de pano de vocês, confeccionem bastante bebezinhos por aí. Muito obrigada para quem assistiu até agora, obrigada para aquelas pessoas que deixam os seus likes, para as que comentam, eu fico muito feliz com isso, com a participação de vocês. Agradeço de coração, tá? Por todos os comentários, por todos os likes. E voltem sempre, vocês são bem-vindos aqui no canal. Até mais, pessoal, a gente se vê.